Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bom dia. E a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance teu coração, a tua vida, a tua família. O nosso Salvador Jesus Cristo mesmo disse, quando nós o buscarmos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, Ele deixará ser encontrado por nós. É o que estamos fazendo nessas primeiras horas. Enquanto a cidade acorda e vai se movimentar para ir ao trabalho, nós nos acordamos e vamos em direção ao nosso Senhor. Sabemos que sem Ele nós não temos condições de sobreviver diante de tantas lutas no decorrer desse dia. Somente Ele pode fortalecer a nossa jornada. É Ele que envia os seus anjos a se acampar ao nosso redor. E todos aqueles que amam o Senhor e temem ao Senhor serão amparados e protegidos por Ele. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, onde a Bíblia diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Tudo de essencial e mais importante que nós guardamos no nosso coração deve ser as palavras do Senhor. É dali de onde virão as fontes, é dali de onde virão as decisões, é dali onde virão as tomadas da nossa vida. Portanto, nós precisamos a cada dia permitir que a nossa vida e o nosso coração seja influenciado em uma fonte de coisas benéficas que nos fazem bem. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 27, o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? O Salmo 27 foi escrito pelo rei Davi. Quando o rei Davi escreveu o Salmo 27, ele era fugitivo do rei Saul, se escondendo entre as cavernas. Mas, embora estivesse vivendo de uma forma fugitiva, Davi, em momento algum, abandonou a confiança no braço do Onipotente. Davi tinha plena certeza que Deus estava ao seu lado para suprir todas as suas necessidades. Por mais que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele sabia que o seu Deus era poderoso para lhe livrar, lhe proteger e lhe conceder a vitória. O Salmo 27 é um salmo restaurador. Em nenhum outro momento Davi expressava tanto desejo de estar trabalhando para Deus dentro do santuário como nós encontramos aqui no Salmo 27. O Salmo 27 é recitado no ritual do santuário. No novo ritual judaico moderno, o Salmo 27 é recitado desde o 6º mês até o último dia, no dia da expiação. A palavra-chave para o Salmo 27 é a palavra confiança e a palavra dependência. Davi sabia que ninguém poderia atingi-lo porque ele estava escondido e seguro no Senhor. O Senhor era a sua rocha, o Senhor era a sua segurança. Quem é que poderia tocar nele? Isso não quer dizer que Davi não passasse por problemas, até porque os momentos que ele estava vivendo naqueles dias eram momentos difíceis. Ele estava escondido em cavernas, estava longe da sua casa, ele não sabia o que poderia acontecer no dia seguinte, mas Davi tinha certeza de uma coisa: se Deus estava ao seu lado, tudo era possível. Porque o Deus que ele servia jamais tinha conhecido a derrota. Dá para nós sentirmos nas palavras do rei Davi: o desejo intenso do seu coração era morar na casa do Senhor todos os dias. O desejo de Davi não era para estar dentro de 4 paredes seguros. O desejo de Davi era que ele sabia, ali naquele ambiente, Deus estava ali. Se Deus estava ali, não haveria lugar melhor para ele poder estar. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos parar e refletir na nossa vida. Onde o nosso coração anseia estar? É na presença do Senhor ou em outro ambiente? Se o nosso coração anseia estar na presença do Senhor, tenha certeza, a mesma bênção que Davi recebeu, nós a receberemos. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, enfaticamente Davi fala que em Yahvé é a sua luz. É Ele que dissipa as trevas, é Ele que dissipa o mal. Aqueles que estão andando ao lado do Senhor jamais irão tropeçar. Aqueles que andam ao lado do Senhor alcançam a vitória. Embora nós saibamos que o pecado trouxe sofrimento, dor, angústia, tristeza e até o temor, mas andando ao lado de Deus, o temor se dissipa. Andando ao lado do Senhor, nós vivemos uma vida segura. Andando ao lado do Senhor,
nós teremos a plena garantia que o nosso Deus é a nossa fortaleza. Salmo capítulo 27, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O que Davi estava querendo dizer aqui nesse momento é que Deus era tudo isso para ele. Deus era o seu escudo, Deus era o seu guardião, Deus lhe protegeria dentro de uma caverna nos momentos difíceis da sua vida. A caverna que Davi menciona aqui é a caverna de um leão. Quem é que teria coragem de entrar dentro de uma caverna de um leão feroz e faminto? Davi se voltava para Deus e falava: quando eu passar por momentos difíceis, é o Senhor que irá me proteger, porque me esconderei no Senhor. Aqueles que se refugiam no Senhor sempre irão entoar um cântico de júbilo, porque aqueles que se refugiam no Senhor sempre alcançam uma vitória. Aqueles que se refugiam em outro lugar sempre irão passar por momentos difíceis, terão alegrias momentâneas, mas aqueles que se refugiam no Senhor terão alegrias eternas. A alegria declarada pelo rei Davi aqui é a mesma alegria que o povo de Deus jubilou quando eles conseguiram, clamando a Deus, derrubar os muros da cidade de Jericó. Antes do versículo 7, Davi faz extremas declarações de confiança e dependência de Deus. Mas quando ele começa a falar a respeito do versículo 7, ele entra num estado melancólico, clamando a Deus para que Deus possa intervir a seu favor. Mesmo que uma pessoa tenha plena certeza do poder de Deus, da soberania do Senhor, dos atributos divinos, nós precisamos a cada dia incessantemente nos voltarmos para Deus e buscarmos nele forças para que nós alcancemos a vitória. Sem Deus em nossa vida nós não somos nada. O Senhor é tudo para cada um de nós. No salmo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver claramente Davi conseguiu desenvolver com o seu Deus uma amizade muito bonita, uma amizade muito próxima. Davi tinha no seu Deus um seu amigo. Davi tinha no seu Deus a sua salvação. Acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para o nível de intimidade que Davi tinha com o seu Deus e devemos tomar como sendo modelo para cada um de nós. Nós precisamos a cada dia ter no Senhor o nosso verdadeiro amigo. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da nossa vida. Se nós não formos para Ele, para quem nós iremos recorrer? É Deus que nos sara, é Deus que nos restaura. Quando nós olhamos para as bênçãos passadas, e vale a pena a cada dia rememorar tudo que Deus fez por nós, é o que nos impulsiona, é o que move o nosso coração, é o que nos leva a ter esperança a cada dia, que no futuro sempre será melhor porque teremos Deus ao nosso lado. As suas promessas são reais e verdadeiras. Aqueles que confiam no Senhor sempre alcançarão as melhores bênçãos. Davi tinha plena certeza de uma coisa: um pai e uma mãe podem abandonar um filho, mas o seu Deus jamais lhe abandonaria, porque o Deus que ele servia jamais menosprezou alguém. Não sei se nessa manhã alguém que nos ouve tem passado por momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de dificuldades, de repente até incertezas na fé, mas aqui vai o conselho do rei Davi no versículo 14. Espera no Senhor, mantenha a sua fé segura no Senhor, espere mais um pouco, Deus irá se manifestar em algum instante na sua vida. O tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes nós queremos conduzir Deus, mas nós precisamos entender uma coisa: é Deus que nos conduz, é Ele que escreve a história, é Ele que age para nos salvar, é Ele que toma decisões para moldar o nosso coração. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 27 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos parar para refletirmos no seguinte ponto. É bem possível que alguém esteja passando por problemas, dificuldades e aflições e olhou para todos os lados e não conseguiu encontrar alguém que lhe trouxesse auxílio, mas nessa manhã nós somos chamados a olhar para o céu. Há um Deus assentado no seu santuário, no seu trono. Ele jamais descansa, ele jamais dorme. O Deus que servimos é um Deus eterno. O seu governo é eterno. É por isso que Davi constantemente desejava estar na sua presença. Se ele estava na presença do seu Deus, ninguém tocaria na sua pele. Jamais ele seria abalado. Jamais ele perderia uma batalha. E a esse Deus que nessa manhã nós estamos clamando.
e a Ele que nós adoramos, e a Ele que nós somos devotos, e a Ele que nós abrimos o nosso coração para que Ele faça morada. Acredito que nessa manhã nós podemos entender porque a Bíblia fala que Deus considerou Davi um homem segundo o seu coração. Davi se aproximou do Senhor. Davi permitiu que Deus conduzisse a sua vida. Davi, na verdade, se escondia cada dia nos braços do seu pai. Há uma escritora americana que quero nessa manhã mencionar o que ela falou a respeito de João Wesley, e acredito que da mesma forma como Deus protegeu João Wesley, Deus também protegeu a Davi. Deus também irá proteger a nossa vida. Veja que coisa linda o que Deus pode fazer por um ser humano. Diversas vezes João Wesley escapou da morte por um milagre da misericórdia de Deus. Quando a fúria popular era incentivada contra ele e parecia não haver meio de escape, um anjo em forma humana vinha ao seu lado e a plebe recuava e o servo de Cristo saía em segurança do lugar de perigo. Tenho plena certeza. O que Deus fez com João Wesley, Deus fez com Davi. Deus pode fazer isso também conosco hoje. Nós não vemos quem é o nosso anjo, mas Deus sempre envia os seus mensageiros para nos proteger, para nos consolar, para nos livrar do vale da sombra da morte. Aqueles que confiam no Senhor sempre irão alcançar a vitória. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.